aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. É com este sentimento que São Paulo, em Perge da Panfilha, entra na sinagoga no dia de sábado e os irmãos lhe oferecem a palavra. E ele, tomando a palavra, ele faz uma anamnese, ele faz uma recordação, ele faz memória de todos os acontecimentos salvíficos. Ou seja, ele chama a atenção para aqueles que o escutavam e para cada um de nós hoje que o escutamos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e permanece para sempre. Ele chama atenção para ele e para eles e para nós das obras grandiosas e salvíficas de Deus ao longo da história. Desde como Deus retirou o seu povo escravo do Egito e o conduziu através do deserto para que o povo tivesse a liberdade, a tranquilidade, a paz. E como Deus foi acompanhando a história do povo santo, manifestando assim seu amor e sua predileção, até chegar ao ponto alto do anúncio de Jesus Cristo. Amados irmãos, nós deveríamos repetir na nossa vida pessoal essa mesma atitude de São Paulo. Nós precisaríamos, de tanto em tanto, voltar o nosso olhar e a nossa atenção para a nossa própria história, para a nossa vida, para a vida da nossa família, e nela observarmos os grandes feitos do Senhor. E na nossa própria história, termos diante dos olhos aqueles momentos altos, onde o próprio Deus vem a nós. Por exemplo, os sacramentos de Deus na nossa vida. Quem de nós já pensou no próprio batismo e na graça que recebeu no batismo de ser filho de Deus, de receber o céu por herança, de fazer parte da igreja? Fazer parte da igreja não é de modo algum participar do fã-clube de Cristo. Participar da igreja é se reconhecer membro
da família de Deus. Lembrar o dia da nossa primeira comunhão, o próprio Cristo vem a nós, o pão verdadeiro que dá a vida ao mundo, a crisma, aqueles que têm o sacramento do matrimônio, eu que tenho o sacramento da ordem, e assim sucessivamente. Nos sacramentos, Deus continua operando para nós a sua graça. Nos sacramentos, nós podemos tocar a potência e a força de Deus, que continua fazendo coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Nós não vimos o mar vermelho se abrir e o povo de Deus passar por ele a pé enxuto, mas nós vemos coisa superior, nós vemos coisa ainda muito mais magnífica. Nós vemos o pão deixar de ser pão e se transformar no corpo de Cristo, o vinho deixar de ser vinho e se transformar no sangue de Cristo, o próprio Cristo presente no meio de nós, vivo e ressuscitado. E em outros momentos da nossa vida, nós devemos observar como Deus foi bondoso conosco, como Deus caminhou ao nosso lado, ou até mesmo, como diz aquela canção popular tão bonita no Brasil, como Deus nos carregou nas mãos, e por isso nós vimos apenas um par de pegadas na areia. Olhar para a história da nossa vida e nela reconhecer a grandeza de Deus. Para quê? Para, em primeiro lugar, aumentar a nossa confiança em Deus. Ora, Deus que já fez tudo isso, Ele continuará levando à plenitude a obra que começou em nós. Ele continuará agindo para que nós nos salvemos. Não nos enganemos, irmãos e irmãs, mas a pessoa mais interessada na nossa salvação não somos nós mesmos. A pessoa mais interessada é Deus, porque Ele nos ama. Como diz nosso Senhor no Evangelho de São João: quando o lugar estiver pronto, eu voltarei e vos levarei comigo, a fim de onde eu estiver, estejais também vós. Porque se trata de amor, e o amor requer unidade, o amor requer proximidade. Então, em primeiro lugar, olhar para a nossa história e nela ver a ação de Deus para aumentar a nossa confiança e assim nos fazer caminhar leves, felizes, confiantes, cabeça erguida, até a meta, até o destino, que não é outro senão a nossa salvação eterna. Por outro lado, amados irmãos, olhar para a ação de Deus na história faz com que nós evitemos cair numa tentação terrível. E a tentação terrível é esta: achar que nós estamos fazendo algo por Deus. Achar que a nossa religiosidade, que a nossa oração, que os nossos atos de culto, que as nossas devoções são, quem sabe, um favor que eu estou fazendo a Deus. Pelo contrário, todas estas práticas religiosas, tudo isto que eu tento dar a Deus, não é outra coisa senão a resposta ao amor que Ele primeiro ofereceu a mim. Não é outra coisa senão gratidão, porque Ele me salvou, porque Ele me introduziu no caminho da vida, porque Ele continua para sempre conosco. Olhar para a ação de Deus na própria história nos faz compreender a vida como doação. Às vezes nós ouvimos, e certamente vocês já escutaram, nós ouvimos pessoas que passaram por experiências muito traumáticas, onde quase morreram, escaparam de um acidente de carro, de um acidente, quem sabe, de avião. E é comum essas pessoas, depois deste momento trágico,
é comum que elas busquem dedicar sua vida aos outros. Elas dizem: a partir de agora, minha vida pertence aos demais. Tudo que eu faço, ou tudo que eu farei, será para recompensar a nova chance que recebi. A mesma coisa deveria acontecer conosco quando olharmos para a nossa própria história e nela identificarmos a ação salvadora de Deus. A nossa vida, a partir deste momento, não poderá ser outra coisa senão gratidão. Não poderá ser outra coisa senão uma resposta, porque, como diz o adágio popular, amor com amor se paga. E é exatamente isto, meus irmãos caríssimos e minhas irmãs estimadas, é exatamente isso que Nossa Senhora falou, proclamou no Magnificat, no hino do Evangelho de São Lucas. A minha alma engrandece o Senhor. A certa altura ela diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, e continua: Ele manifestou o seu poder de geração em geração sobre todos que o temem. Nossa Senhora não está fazendo outra coisa senão olhando para as gerações de Israel e observando a manifestação do braço poderoso de Deus, observando a ação de Deus. E ela então se encaixa, se enquadra nesta grande cadeia de eventos salvíficos, nesta grande linha de ação de Deus no mundo. E, portanto, compreende que o que acontece nela é obra e poder do Altíssimo, que vem até nós para nos salvar e nos dar a vida. Diferentemente do personagem que encontramos no Evangelho de hoje. Hoje, o Evangelho nos leva para a Quinta-feira Santa, para o discurso de Jesus, depois que ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele fala de Judas, aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. A ação de Nossa Senhora é diametralmente oposta à ação de Judas. Se ela olhava para a ação de Deus na história e reconhecia também em si a ação poderosa de Deus, Judas, pelo contrário, deixava de olhar para o Mestre e Senhor e se considerava ele o centro, o Mestre, o Senhor. Deixava de ser discípulo para ele sim indicar como Deus deveria agir, para ele sim ser o ponto central daquela história. E por isso negou a Jesus, porque colocou a si mesmo no lugar de Deus. E um sintoma deste pecado terrível de Judas é que ele roubava a bolsa dos apóstolos. Ele roubava aquilo que as pessoas ofereciam a Cristo. Isso significa que ele estava acima de tudo. Significa que ele se considerava o centro. Significa, então, que o seu egoísmo foi mais forte do que a sua fé. E por isso desviou o olhar de Cristo e arruinou a sua vida. Amados irmãos, imitemos Nossa Senhora, ela que sabe que o poderoso fez grandes coisas em seu favor, ela que era acostumada a olhar para a história da ação de Deus no povo, e nesta história da ação misericordiosa de Deus, ela se encontrou como ponto alto destas tentativas de Deus de estabelecer com o seu povo uma aliança. Imitemos Nossa Senhora e supliquemos que ela nos ajude, não só a reconhecer a ação de Deus na nossa vida, mas ela nos ajude ainda mais a colaborarmos com esta ação que salva e que nos introduz na vida. Ser devoto de Nossa Senhora é muito mais
do que achar bonito a sua vida e sua biografia. Ser devoto de Nossa Senhora é imitá-la tão perfeitamente, ao ponto de adquirirmos também nós as feições do seu Filho Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos infinitos. Amém. Com coração generoso, ofereçamos ao Senhor o que para Ele trouxemos, enquanto